A paz do Senhor. Estamos novamente aqui reunidos para darmos continuidade à nossa escola bíblica, estudando esse trimestre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nosso comentarista é o pastor Douglas Batista. Estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Mas quem são os gentios? Vamos primeiro saber quem são. De forma geral, gentio significa nações. Na Bíblia, a palavra gentios ou nações eram designadas a todos os povos que não eram judeus. Ou seja, todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Nesta lição veremos a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece da graça e misericórdia divina. Nosso textual encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas pelas mãos dos homens. A nossa verdade prática diz o seguinte: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Glórias a Deus. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Nossa introdução diz o seguinte: os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão, e por isso não eram herdeiros das promessas. Nós fomos estudarmos a história da humanidade e nós fomos pegar os povos pós-dilúvio. Nós vemos que Deus fez um pacto com Noé e a descendência dele deveria realmente servir ao Senhor. Mas quando nós chegamos naquele momento da Torre de Babel e vemos que o povo não estava adorando ao Senhor. E naquele momento se cria a nação gentílica, que eram pessoas que não adoravam a Deus. E nós vemos que aquele povo não adorava o Senhor. E mais na frente, Deus escolhe Abraão, da nação gentílica, tira Abraão, faz um pacto com ele, e a descendência dele seria o povo de Deus, o povo escolhido. E esse povo escolhido, que seria chamado judeus, ou israelitas, ou hebreus, seria o povo que teria a marca da promessa. E as outras nações seriam quem? Os gentios, povos que não tinham pacto com o Senhor. Na introdução diz o seguinte: veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privações. Quais eram essas formas de privações? Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Isso era a situação dos gentios daquela época. Nosso primeiro ponto diz o seguinte: chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. Nosso primeiro ponto se divide em 4 subpontos: o conceito de circuncisão, o significado religioso de circuncisão, a circuncisão do coração e a circuncisão da nova aliança. O primeiro subponto diz o seguinte: o conceito da circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Aquela pele que envolve o órgão sexual masculino, ele era cortada e retirada. Esta era a marca que o povo judeu teria, a marca externa que o povo seria identificado como o povo de Deus. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 17, versículo 10 a 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida, aos nascidos em Israel e aos estrangeiros comprados a dinheiro. Isso está em Gênesis capítulo 17, versículo 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluídos da aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 14.
A circuncisão tornou-se um sinal que distinguiria os judeus dos demais gentios. A circuncisão era tão importante, nós vamos ler aqui um versículo para ver a importância dela. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, diz o seguinte: E então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: E que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel da tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar ao exército de Deus vivo? É bem claro quando Davi chama ele de incircunciso. Quem é esse incircunciso para afrontar ao Deus vivo? O significado religioso da circuncisão. Nós vimos que circuncisão era uma marca externa que identificava o povo judeu. Mas qual é o significado religioso? O seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo de Deus. Isso está em Jeremias capítulo 5, versículo 7, em Oséias capítulo 4, versículo 14, em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Quando nós falamos em santificação, vamos ler 2 versículos aqui que vão colocar exatamente, dar uma luz sobre esse ponto. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que nós podemos nos sujeitar a Deus? Nos santificando, obedecendo, seguindo. Esse é o significado da santificação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Vendo essas passagens, nós vamos saber aqui quão importante era o significado religioso da circuncisão. O povo escolhido, a marca do povo, o povo da promessa. E as pessoas tinham que seguir realmente à risca isso. Por isso que o significado religioso da circuncisão era o quê? Era santificar-se e mostrar aos outros povos que eles eram um povo diferente, porque eles eram o povo escolhido da promessa. E o terceiro subponto é o seguinte: a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo vai contar é que a verdadeira circuncisão não se tratava de operação externa na carne, realizada pelo homem, mas feita por Deus. Então, esse era o objetivo que Paulo estava falando. Que a circuncisão é algo interior. Que a partir daquele momento ali, quando tem Jesus Cristo, ela deixa de ser aquela parte externa feita pelo homem e passa a ser feita pelo próprio Deus. E nós vamos ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. A circuncisão, agora, ela fala que o homem é uma nova criatura. E todas as coisas velhas passaram. E ele que fez tudo novo. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor o rejeitou. Porque o Senhor não vê como vê o ser humano. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nessa passagem aqui, Deus está mostrando que o que é interior é mais importante. O exterior é o reflexo daquilo que tem dentro. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós vamos ver a passagem em Mateus capítulo 15, versículo 8, quando diz o seguinte: E este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, quando Jesus fala isso, ele está dizendo que aquelas pessoas que só expressam exteriormente, na verdade, interiormente não
falam realmente aquilo que queriam, não demonstram aquilo que deveriam ser. Por isso que ele fala que a circuncisão é feita no coração, que nós temos que mostrar internamente primeiro, e isso vai ser demonstrado exteriormente. O quarto ponto é o seguinte: a circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e os gentios. Por que essas discussões? Os judeus queriam dizer que, mesmo aceitando a Cristo, as pessoas deveriam ser circuncidadas, porque isso era um costume judaico. E, através do Espírito Santo, foram demonstrados, isso teve até um concílio de Jerusalém, e foram demonstrados exatamente que não havia essa necessidade, que o aceitar a Cristo era a nova circuncisão. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Então, essa circuncisão agora não era mais aquele símbolo. Agora era o quê? Era a circuncisão feita por Deus. E eles não precisariam agora fazer aquela circuncisão da carne. A síntese do primeiro tópico: os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Eles estavam excluídos, mas através de Jesus Cristo fizeram parte da promessa. Eram herdeiros das promessas de Deus. O segundo ponto diz o seguinte: estranhos ao concerto da promessa. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa. O nosso primeiro subponto diz o seguinte: uma vida sem Cristo, depois separados da comunidade de Israel e alienados aos pactos da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, ou seja, antes da regeneração, antes de ele aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, eles eram o quê? Eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que os gentios eram incapazes de serem inseridos na promessa messiânica, a promessa da salvação. Por quê? Porque eles não conheciam a Cristo, eles não tinham Cristo. Também isso significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa, acerca da sua obra. Como eles não conheciam a Cristo, eles não conheciam a promessa. Segundo subponto diz o seguinte: separados da comunidade de Israel. Ainda no verso 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios de não pertencer à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos dos símbolos externos, porque não podiam fazer, não eram circuncidados, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança com Abraão. Você está em Romanos, capítulo 9, versículo 4. Essa perspectiva, as leis e as promessas pertenciam somente aos judeus, de modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Está em Mateus capítulo 22, versículo 32. E também em Gálatas capítulo 3, versículo 29, vai dizer o seguinte: Gálatas capítulo 3, versículo 9. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Através de Jesus Cristo, eles seriam que herdeiros da promessa. O ponto 3 é o seguinte: alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios conheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas de Israel. Esses pactos giravam em torno da promessa do advento do Messias. Como eles não eram judeus, como eles não faziam parte dos povos, do povo da promessa, então eles não conheciam os pactos. Que pacto era esse? O pacto adâmico, feito com Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. O pacto mosaico, feito com Moisés, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14. O pacto davídico, feito com Davi, segundo Samuel capítulo 7, versículo 13 a 16.
Todos esses pactos falavam exatamente do prenúncio da vida de Jesus. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção sobre eles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Eles não sabiam do Messias, eles não esperavam o Messias, e por não esperar o Messias, eles não tinham a esperança, não tinham o 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, diz o seguinte: porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Aí nós estamos com um novo pacto. O pacto que? De Jesus Cristo. O pacto que ele fez quando derramou seu sangue quando ele derramou seu sangue na cruz, para que nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados. Em Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz o seguinte: e a Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Em Atos também é o seguinte: que só existe um mediador entre Deus e os homens. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento que gentios começaram a ter noção do Messias, que os gentios conheceram, que os gentios poderiam aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, é que eles puderam fazer parte dessa promessa. A síntese do segundo tópico é o seguinte: a antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo descreve a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança e sem Deus. O terceiro subponto diz o seguinte: sem esperança e sem Deus. É subdividido em dois subpontos: desprovidos de esperança e sem Deus no mundo. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e, nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 130, versículo 5 e Jeremias 17, versículo: aguardo ao Senhor e a minha alma aguarda e espero a sua palavra. Salmo 130, versículo 5. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da sua parte filosófica grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Os gregos naquela época acreditavam que, quando chegava o momento da morte, findava-se tudo, que não existia vida além da morte. Mas nós, hoje, que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor Salvador, sabemos que existe sim vida depois da morte. E essa vida ou é com Cristo ou é sem Cristo. Ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. E os gentios, eles não tinham essa esperança. Eles achavam que morrer acabava tudo. E Paulo começa a falar exatamente dessa esperança, quando ele começa a falar de Cristo. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios estavam desprovidos dela, padeciam no medo e nas incertezas. Hebreus capítulo 6, versículo 18 a 19 e 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos pessoas mais infelizes do mundo. Ele está dizendo aqui que a nossa esperança vai além desta vida. Mas essa esperança nós só temos além da vida porque temos Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Em Salmos capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, confiamos em nosso Deus, nosso Senhor. Glórias a Ele. Então aqui essa é a diferença do desprovido de esperança para quem tem esperança. Em 1 Pedro capítulo
1, versículo 3, seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Nossa esperança é viva, mediante o que? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o nosso segundo subponto é o seguinte: sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam na divindade. Muito pelo contrário. Eles eram que? Politeístas. E eram idólatras. Eles adoravam imagens e a vários deuses. Por isso que eles eram sem Deus. Não é que eles não adorassem, não é que eles adorassem algum Deus, mas eles não criam e nem adoravam o Deus verdadeiro. Por isso eles não tinham Deus, eram sem Deus. Por mais que eles adorassem a outros deuses, mas nós sabemos que aqueles outros deuses não são deuses verdadeiros. São imagens de um Deus que não tem ouvidos, que não anda, que não fala, mas o nosso Deus é um Deus vivo. Esse é o Deus verdadeiro. Assim, por meio do seu paganismo, eles estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. Ou seja, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Se nós formos pegar a história do Egito, Grécia, Roma, existem vários deuses que são adorados, mas nenhum é o Deus verdadeiro. Em João capítulo 8, versículo 32, seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Para que essas pessoas deixem de adorar outros deuses, era preciso conhecer a verdade. E a verdade é o quê? A Cristo. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado, para que essas pessoas possam conhecer a Cristo. E é isto que Paulo fez naquela época. Paulo pregou o Evangelho aos gentios para que eles pudessem conhecer a verdade e a verdade pudesse libertá-los. E eles, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, puderam ser libertos dos pecados, né? Eles puderam ser libertos dos pecados, confessar os seus pecados e ter direito a uma vida eterna. Em João também, capítulo 8, versículo 36, diz o seguinte: E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, de todo o nosso coração, realmente Ele nos liberta. Liberta o quê? Dos pecados. Nos dá a condição o quê? De ter uma vida eterna. Em João capítulo 17, versículo 3, seguinte: E a vida eterna é esta: se te conhecem a ti só, o único e verdadeiro Deus, e o Senhor Jesus Cristo, a quem enviaste. A nossa vida eterna vai depender se nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Os gentios daquela época não tinham esperança e estavam sem Deus. Mas através do evangelho pregado por Paulo, eles puderam conhecer o verdadeiro Deus e ter a esperança da vida eterna. E essa esperança e esse Deus é exatamente isso que nós temos aqui. Os gentios daquela época não tinham esperança e estavam sem Deus. Mas Paulo pregou o evangelho, dando eles esperança, e eles conheceram o verdadeiro Deus, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tendo seus pecados perdoados e realmente tendo direito à vida eterna. E hoje, quando nós falamos desprovidos de esperança, nós vivemos num momento muito difícil da nossa vida. Essa pandemia está tirando a esperança de muitas pessoas. Mas nós que cremos no nosso Deus, nós que cremos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, não podemos perder nunca essa esperança. Muito pelo contrário. Nós sabemos que o nosso Deus continua no controle de tudo. E nós temos que falar desse Deus às outras pessoas para que elas possam ter esperança. Nós temos que falar desse Deus, um Deus que é vivo, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta e um Deus que dá uma paz que transcende todo o entendimento. É isso que nós temos que pregar, esse Deus, para que essas pessoas que não tenham esperança possam ter essa esperança, conhecer esse Deus maravilhoso e que nós possamos realmente professar essa fé para que as outras pessoas possam ter essa esperança na vida delas. A síntese do terceiro tópico é o seguinte: a antiga condição dos gentios era lamentável
desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e para o inferno. Conclusão. Noutros tempos éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados aos conceitos das promessas. Nós também fomos assim. Nós éramos afastados de Deus. Nós não tínhamos direito a essa promessa. Mas através de Jesus Cristo, nós tivemos a chance de termos nossos nomes escritos no livro da vida. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Glórias a Ele. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Nossa próxima lição é de lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.